Olá, tudo bem? Vanessa Gaspari, mais uma vez com vocês aqui no podcast da Estúdio. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, que a gente conhece faz tempo, né? E a gente, sim, na verdade está muito feliz com a presença dela aqui hoje, porque a gente tem mil coisas para falar sempre, né? Mas a Karine nos conheceu através do seu filho, que começou com a gente com quanto tempo, cara? 2 anos, pouco antes de 2 anos. Bem pequenininho. Então, como mãe de paciente, ela vai falar um pouquinho disso, mas também hoje para falar da experiência dela como profissional. Ela é enfermeira, vai falar um pouquinho, né, dessa carreira profissional e por onde ela passou e hoje como ela chegou nesse projeto, que é um projeto muito legal, que a gente vai falar daqui a pouquinho para vocês. Mas, cara, primeiramente, obrigado pela presença, a gente está muito feliz de você estar aqui. E apresente para todo mundo te conhecer como Karine, mãe do Felipe, e também uma profissional maravilhosa com um projeto muito legal. Muito obrigada. Bom, então eu sou Karine, sou enfermeira, sou mãe do Felipe, como a Vanessa falou, e do Guilherme. O Felipe é portador do transtorno do espectro autista e eu vim a conhecer então a clínica e a Vanessa e as demais profissionais que sempre me deram todo o suporte. E desde então a gente vem nessa caminhada com relação ao lado profissional. Então fui enfermeira de unidade de terapia intensiva por 18 anos e fui parar num pronto atendimento infantil após um concurso público agora da prefeitura que vai fazer 2 anos e estou lá muito feliz desenvolvendo um projeto para o benefício das nossas crianças serem, né, melhor atendidas, com qualidade, humanização. E acho que é isso. E é muito legal, assim, quando ela fala pra gente, né, da questão das nossas crianças, da humanização, é aquilo, pela sua profissão já é algo que você faria naturalmente. Sim. Mas aquela coisa, quando temos uma dor nossa, né, e conhecemos a fundo, é diferente porque a gente entende um outro lado que às vezes algumas pessoas não veem, né? E eu acho que isso que acabou mexendo muito com você quando você viu a necessidade de oferecer às crianças do espectro um atendimento diferenciado, ou pelo menos tentar minimizar ao máximo, né, as questões que os incomodam quando eles chegam numa unidade como uma UPA, por exemplo. Quando você chegou lá para começar a trabalhar, não tinha nada disso. Você começou a perceber o que tinha que mexer ali. Sim, lá enquanto enfermeira, nós passamos pela triagem, alguns dias estamos na sala de emergência, outros dias na internação. E no momento da triagem, chega para nós as crianças e muitas vezes com laudo, e muitas vezes você percebe que tem alguma coisa diferente, que eu brinco, que eu falo que as mães começam a ficar PhD no assunto, Sim. né? E você às vezes questiona, né, com uma forma delicada, se a criança faz algum acompanhamento, né? E muitas vezes as mães relatam, tá aguardando investigação ou não. Muitas vezes essas crianças entram pelo estresse de estar no pronto-socorro, pela demora, por muitas vezes ter que passar por uma coleta de exames, não saber o que está acontecendo, a imprevisibilidade, então gerava muito transtorno, às vezes crises. Já chegamos a atender criança no parquinho, que nós temos um parquinho lá na frente. O médico se dispôs, foi muito legal, mas assim, nos fez pensar, poxa, precisamos treinar o pessoal. E como eu sempre falava para as pessoas, e eles acabavam perguntando, mas como que é, o que faz? E teve um dia que eu precisei imprimir um desenho de uma pepa com uma seringa para mostrar para uma criança não verbal que a gente precisava fazer uma injeção. É óbvio que a criança não ia, né, permitir 100% e ok, estava tudo bem. Porém, foi um processo muito mais fácil, né? Nós demos a previsibilidade para a criança, contamos 1, 2, 3, mostramos a figura e a mãe nos disse, nossa, nunca fizeram isso para o meu filho. Então foi a partir daí que eu falei, opa, precisamos diferenciar essas crianças para que elas passem menos tempo na unidade, na medida do possível, né? Lógico, a gente conta com um dia que está muito lotado, que às vezes o exame demora um pouco mais, mas dessa forma a gente criou então o projeto da pulseira de identificação da criança autista. E assim, é interessante que você coloca, assim, você pela sua experiência, porque a Karine vivenciou fases, né, nesse processo com o Felipe. A questão do diagnóstico, que não foi uma coisa simples, e assim, lidar com o desconhecido, porque a gente fala assim, uma criança com uma lesão neurológica, não que minimize isso, mas é algo que a gente está acostumado antes, né, você como mãe até enfermeira, a ouvir mais dentro do hospital, né.
Então você fala assim, eu saberia lidar mais fácil, eu entendo, é algo dentro de um previsível, assim, é um aspecto motor que eu vou trabalhar, mas ali o que meu filho vai me dar? Ele vai ser verbal, não vai ser verbal? Como que vai ser esse processo? E é interessante quando você fala, porque como mãe a gente sabe que vocês viram PhDs no assunto, as mães vão muito atrás de recursos para tentar minimizar essas questões e essas crises. Mas se a criança não está em terapia, não tem um acompanhamento, porque o que você está falando é o que a gente chama em terapia de pistas visuais, essa previsibilidade, né? E às vezes as mães não têm nem esse recurso, ou nunca nem foi passado isso para elas, e você acabou percebendo isso também, né? Isso, infelizmente, Vanessa, no nosso pronto atendimento, nós temos uma diversidade cultural, né? Mas o nosso maior público é o público que necessita do Sistema Único de Saúde. Em virtude disso, nós sabemos a dificuldade de uma consulta com o neurologista, que é, né, muitas vezes, a dependência do laudo para que se consiga entrar numa fila de terapias e que a gente sabe muitas vezes que essa perda de tempo vai influenciar no desenvolvimento da criança, né? Realmente o diagnóstico não é fácil. Um pouquinho aqui para vocês, foi quando o Felipe, eu tive, né, gêmeos, e eu notei que um era diferente do outro em algumas questões, a princípio motora, foi onde a Juliana, nossa fisioterapeuta aqui, eu brinco até que eu falo que eu sou bem sócia proprietária da estúdio, né? Então eu falo, nossa físio, né, a Ju, que começou a atender meu Felipe no início, porque ele tinha atraso, ele não sentava, não engatinhava. Posteriormente, conversando com as mães, meu filho faz TO. Eu falei, mas o que é TO? Não sabia, gente. Eu falei, mas eu quero que meu filho faça isso também. E veio a Vanessa, que participou desse processo, identificou a questão do estrabismo do Felipe, que eu achava que era porque toda criança é estrábica quando é pequenininha. E foi, assim, uma coisa ímpar na nossa vida. E através dos tratamentos, estimulação visual precoce com as meninas, o Felipe hoje ele usa óculos, porém ele não tem mais o estrabismo. E com 2 anos foi quando as meninas me chamaram para dizer, que lembro até hoje daquele dia, que o Felipe apresentava, que elas sugeriam que ele estava apresentando traços, né, sugestivos de autismo. Por uma questão assim muito real, que ele não socializava com outras crianças, e naquele momento já estava perdendo algumas questões, tendo alguns atrasos, e assim, muitas vezes a gente como mãe, a gente não quer perceber, a gente vê que tem alguma coisa diferente, mas não sei explicar, acho que é uma justificativa até por tudo, não, mas acho que é fase, é esse momento. Isso, né? Foi um dia assim, como eu saí da clínica, na época que parecia que tinha aberto um buraco na nossa frente, eu saí chorando muito aquele dia. Na época até vieram perguntar, brigaram com a Vanessa, o que você falou com a Karine, que ela saiu desse jeito? Mas assim, eu felizmente ou infelizmente eu precisava daquela fala naquele dia. E normalmente quem vai trazer às vezes pra gente essas demandas são os professores, que não vão dar o diagnóstico, obviamente, mas eles vão sugerir que a criança tenha alguma coisa diferente. Talvez não seja um TEA, mas seja um atraso, que se a gente for atrás, a gente consegue minimizar. E os terapeutas que estão diariamente com nossas crianças percebem muito, e eu falo, a terapia é 50 minutos, a escola fica uma boa parte, é o que nós precisamos ir atrás também, mas o que os pais precisam fazer em casa. Porém, na nossa realidade ali do SUS é muito diferente, porque os pais não têm muitas vezes o acesso à informação. E o suporte de rede de apoio também é insuficiente, é muito, né? insuficiente. Se você trabalha, tem muita coisa que a gente vê que para eles fica complicada a rotina. E assim, começando a colocar uma sementinha ali do autismo, da neurodivergência, porque a gente recebe vários tipos de criança, não só autista, o pessoal começou a ficar muito interessado. Então nós fizemos palestra, fizemos treinamento e teve uma adesão muito bacana. E volta e meia eles sempre perguntam, e eu notei assim que de repente os próprios profissionais começaram a imprimir desenhos para mostrar para a criança o que ia fazer. Eu falei, então, ou seja, um técnico de enfermagem que tem ali sua vasta experiência na enfermagem, que não conhece nada de aba, de PECs, de pistas visuais, de comunicação alternativa, passou a fazer isso. Então agora a gente também está caminhando para um projeto de colocar pistas visuais nos consultórios, na triagem, para a gente promover uma previsibilidade para essa criança no atendimento e gerar menos transtorno por ela estar ali. E de verdade, falando para vocês, a Karine comentou sobre esse projeto há muito tempo atrás, antes mesmo de assumir
o cargo que ela está hoje, de assumir o concurso, ela falava, gente, me incomoda, seria interessante pensar em alguma coisa. E a fala dela veio de encontro, às vezes a gente tem os cursos que a gente ministra, e veio de encontro, foi muito interessante. Nesse nosso curso tinham 2 alunos de medicina, eles estavam na época de internato, e eles trouxeram essa fala. Eles falam assim, gente, a gente não aprende a atender ninguém que é diferente. A gente não sabe como que a gente colocaria um autista numa ressonância. Como que a gente faria isso? E aí eles comentaram, eles fizeram estágio em alguns lugares, eles falaram, a gente viu que chegou crianças com dificuldades, né, entraram em crise, não entendeu o que está acontecendo, e assim, você tem que cancelar o exame na hora. Então, e não tem nada assim, tá, o que a gente faz como profissional, se eu sou da área da saúde? Eu acho que esse movimento hoje é um divisor de águas no sentido assim, se hoje, como você disse, as escolas precisam muito ter um suporte de entendimento sobre essas crianças, esses professores precisam de treinamentos, precisam de curso, e claro, quem é da área da saúde também, porque essas crianças vão chegar ali, elas não vão só nas clínicas de intervenção precoce, ou de estimulação precoce, ou de ABA, enfim, Denver, não vai, elas vão também precisar deles. E esse movimento que vocês estão fazendo é um exemplo muito legal, e que eu acho que tem o máximo que a gente puder divulgar, e eu tenho certeza que isso vai tomar outras proporções, porque faz diferença, você mesmo falou, os profissionais buscam hoje, né? Sim, buscam. E esse projeto da pulseira, então, surgiu dessa visão, dessa necessidade, teve uma adesão muito bacana. Agora, recentemente, eu apresentei no Congresso Regional das Secretarias de Saúde. Ele recebeu a premiação dentre 38 trabalhos, ficou entre os 3 que vão agora representar. Fiquei muito feliz, não imaginava assim, que teria essa valorização. E agora, domingo, eu vou para Belo Horizonte, representando a Secretaria de Saúde de Maringá, e vamos apresentar esse trabalho, né, para concorrer à premiação a nível de Brasil, né, um congresso nacional, o maior congresso do SUS. E assim, eu vou, Vanessa, assim, com muita alegria, porque se esse projeto, mesmo que ele não seja premiado, até me emociono, né, que eu sou bem molona. Super, você fala, eu começo a chorar. Arrepia junto sempre. Então, assim, por mais que não seja premiado, mas se sair de lá com alguns locais que observarem que essa iniciativa é bacana e vão replicar nos seus municípios, porque o custo é baixo. A mesma pulseira que a gente utiliza para triar, né, conforme a classificação de risco que a gente segue, é uma a mais que a gente pode... Uma cor diferente. Né, uma cor diferente, se não quer fazer ali, a gente quer os quebra-cabeça ali bonitinho, a gente, né, mantém assim, mas de repente no seu local a gráfica não vai poder, vai ficar um empenho um pouco maior, então assim, mas tendo essa visão de diferenciar esse atendimento, ele já surge muita coisa boa, assim, a gente impede que a criança possa, de repente, sair de lá sem o seu diagnóstico, sem ter conseguido examinar, e de repente essa criança está com uma dor, um quadro infeccioso e depois possa piorar. Essa é a minha maior preocupação. Com certeza. A gente sabe o quanto é difícil para eles se expressarem sem ser a expressão de dor ou quando está doente. Então, numa situação como essa, gente, é muito importante. Essa visão, essa sensibilidade, esse olhar. E eu acho que dar essa visibilidade e levar um projeto como esse para outras pessoas é como você disse. Se outros municípios se engajarem nisso, a gente sabe que onde tem mais de uma cabeça pensando e se une, ideias muito maiores acabam surgindo. Podem surgir. Né? E com certeza eu acho que não vai ser diferente. Karine, assim, pra gente, de novo, não é puxando o saco, assim, a Karine sempre foi muito parceira, estava sempre aqui com a gente, e é o que ela comentou, até no nosso episódio, para nós, quando a gente vai dar notícia para uma mãe, ou quando a gente tenta ser muito sutil em algumas situações, às vezes a gente tem certeza do que a gente está sentindo e está falando, mas é muito importante a gente ser cauteloso, porque a gente está lidando com um indivíduo, uma mãe, que já tem as suas dores e que a gente sabe que vai ser difícil metabolizar naquele momento. Mas a gente brinca, a gente fala assim, tá bom. Eu lembro no dia que chegaram pra mim e falaram assim, ela saiu chorando, eu falei assim, calma que ela vai respirar, vai pensar, vai ficar tudo bem. Ela vai voltar e vai entender o que a gente queria falar, né? Porque a gente precisa que a mãe daí vá no médico, porque não adianta, o médico é o que vai dar essa última palavra pra gente e se aliar a nós, né? Sim. Nesse momento. Mas para essas outras mães, né, que estão vendo você hoje, como uma mãe de gêmeos, vocês não têm noção, ela dava plantão à noite, ela vinha cedinho, o Felipe tinha terapia que ela estava aqui, né? E agora engajada nesse projeto, eu falo assim, a vivência, ela soma muito a capacidade técnica, né? Então hoje a gente vê você como uma profissional que uniu muito essa sua experiência de vida
E com a sensibilidade da rotina dentro de uma UPA, conseguiu criar algo que vai fazer diferença. Porque você sabe que lidar com uma equipe de UPA não é tão simples de criar algo novo. Você tem que ir cheio de dedos, e você passou por isso, com certeza, né? Sim, sim, porque assim, a mudança ela gera uma ansiedade, um transtorno, e a mudança incomoda qualquer um, né? Sair do seu ponto de equilíbrio incomoda. Mas assim, a partir do momento que você faz com que as pessoas entendam aquela necessidade e que eles sintam e tenham empatia, o se colocar no lugar do outro, as mudanças vêm aos poucos e o pessoal assim adere, e é muito bacana porque eles começam a se interessar e perguntar. E assim, a gente sempre fala, escutem a mãe. Porque a mãe, ela sabe, gente, a mãe, ela sabe tudo. Como acalmar aquela criança, qual seria a melhor opção. Até assim, uma coisa bem básica, chegou na triagem, antigamente eles já colocavam o termômetro na criança. Eu falei, não faz isso, dá pra mãe. Porque se vocês perceberem, assim, porque se a mãe não conseguir colocar e for uma criança do espectro, você não vai conseguir colocar. Então, assim, permita, né, mostre o que você vai fazer para que a mãe... Coloca o oxímetro no dedo, coloca na mãe, aí coloca na criança. E o pessoal, muitas vezes, a gente, assim, for um tempo muito curto, a gente já pegou com que as pessoas estivessem fazendo e agindo dessa maneira. Porque, assim, o profissional que trabalha num pronto atendimento infantil, ele gosta. As meninas de lá, os meninos são um espetáculo. E tem que gostar, e eles têm a fácil. sensibilidade. Então, assim, a partir do momento que você instrui e capacita, eles se sentem importantes também, e são importantes nesse processo. Fazem parte desse processo de mudança. Até os médicos vêm perguntar. Então, assim, a equipe de lá é muito receptiva e, assim, eu estou muito feliz mesmo com esse trabalho que a gente vem fazendo lá. Mas eu acho que não adianta, não estou puxando sardinha, não. De verdade. Apesar de a Karine morar no nosso coração, mas a forma que se leva as coisas, como você disse, as pessoas amam, elas gostam, já estão ali. Mas a forma de levar isso e eles sentirem que deu resultado, né, fez a diferença. Então acho que esse projeto também ele funcionou, porque, como você falou, mudança causa um impacto de resistência. E por mais que somos na área da saúde, amamos crianças, às vezes vem, ela acabou de chegar aqui, vem já com esse monte de ideia. É um pouco assim, né? Então, com certeza. você pode ter certeza que tem todo um mérito seu na forma de abordar esses profissionais, essa equipe, para eles terem realmente se inserido no processo, né? E eu acho isso muito interessante, porque às vezes a gente vê aqui na própria clínica, se você, nos usuários do serviço do SUS, existe uma dificuldade às vezes de não ter informação ou não ter atendimento, a gente também tem a dificuldade das pessoas que têm tudo isso e ainda continuam sendo resistentes. Às vezes a gente tem aqui na própria clínica, né? Então, às vezes a gente tem criança na recepção que a gente vê que ela está desorganizada, mas a mãe, que é o elo principal para organizá-la, a mãe não percebe que ela pode ter esse papel, né? E você já colocou a mãe como uma pessoa central no próprio atendimento. Isso é muito importante, porque assim, é muito difícil, né, Vanessa? O diagnóstico é muito difícil. Ninguém deseja ter um filho neurodivergente. E quando ele vem, eu não concordo muito com aquela palavra do luto, mas assim, é uma fase, como você disse, que a gente tem que digerir. Então é isso, pessoal, é isso. Então vamos aceitar e lutar para aquela criança ter o seu melhor desempenho conforme a capacidade dela. Um dia eu escutei assim que a mãe do Felipe, ela tem muita ansiedade que ele seja alfabetizado. Em nenhum momento eu disse isso. Tanto é que eu falei na escola, eu quero que ele fique bem, porque eu preciso trabalhar. Ele estando bem, eu vou conseguir fazer as minhas coisas. E o estar bem é ele receber aquilo que é o suficiente para ele naquele momento. E que não o desorganize. E que porque, não o desorganize, se eu não consigo me comunicar verbalmente, eu não consigo escrever, qual é a forma que eu preciso achar para o meu filho se comunicar? Porque isso é importante. Se eu tenho uma comunicação com o mundo, essa criança fica muito mais organizada. Então, não importa qual seja, mas eu vou ter que procurar. E é muito importante os pais buscarem essas informações. Primeiro, é difícil, né? A gente falar que tem que aceitar o diagnóstico, aceitar a condição. Mas assim, o filho é um amor eterno, é uma coisa assim ímpar, né? Então a gente tem que lutar por ele. Muitas vezes a gente busca as coisas
discute com o terapeuta, né? O que vocês acham? Muitas vezes a gente leva uma chamada de atenção, assim. Às vezes vem com um desejo enorme, a gente fala, calma. Sim, mas assim, gente, o Felipe precisou fazer uma risotomia dorsal seletiva, Sim, que é um procedimento por causa da paralisia cerebral, do Fefe, que acometeu as perninhas, e um dia eu cheguei desse jeito e os filhos falaram assim, calma, não é o momento. Chegaram a me mostrar assim, a cirurgia aberta, cruenta no vídeo, para ver se eu desistia. Na hora eu fiquei um pouco chocada, sabe? Depois digerindo, eu falei assim, nossa, como eles foram bacanas comigo por me alertar. E o Fê fez no momento certo, tivemos a atenção correta, e assim, muitas vezes a mãe tem que buscar as possibilidades nas suas condições, porque a gente sabe que hoje tudo é muito difícil. Mas se a gente não lutar, a gente também não consegue. O SUS é difícil, mas não é impossível. O que eu posso fazer até meu filho conseguir? Né? Eu falo que hoje em dia as pessoas perdem tanto tempo no celular com coisas que não vão agregar. Então, uma simples pesquisa, de repente, poxa, se eu pegar meu filho e pedir para colocar o macarrão ali no escorredor de macarrão, nossa, eu tô trabalhando motricidade fina. Nossa, Karine, você tá viajando na maionese. Mas assim, é isso mesmo. É uma coisa muito bacana pra gente começar a brincar com a criança. É 2 minutos, gente, não é 1 hora. A gente nunca seremos terapeuta dos nossos filhos. Mas é importante que a gente saiba o que a gente consegue fazer em casa. E não desistir desse vínculo, não desistir de cada dia poder achar algo que vai comemorar de conquista. Sim, porque são assim, pequenas conquistas. Tem coisas que são pequenas e tem coisas que às vezes a gente brinca, tem aquele platô, fica um tempo ali e fala, calma, nesse platô respira. Sim. Nós vamos ter uma fase que parece que não vai ter nada diferente, de repente aparece algo. Quantas vezes a gente sente isso? E uma coisa que eu falo para as mães, assim, a gente vive numa verdadeira montanha-russa. Tem os altos e os baixos, mas mesmo estando no baixo, a gente não pode desanimar e achar que sempre estaremos ali embaixo. Porque tem as conquistas que logo faz o nosso pequeno subir. De repente ele perde alguma coisa, regride, a gente torna a descer. O plano de saúde não libera, a gente fica lá embaixo. Perdemos o terapeuta, que às vezes por necessidade ele se muda, aí vai ter todo um processo de adequação com o outro, mas assim, vamos lá, não vamos desistir, é difícil, mas eu falo assim, a gente enquanto mãe, infelizmente, a gente tem que ser o suporte. Sim. E é muito difícil, Vanessa, nós não temos condições de fazer uma terapia, porque ou você paga para o filho, ou você paga para você. Olha, mas eu defendo uma tese que eu juro, era o meu sonho. E eu já falei isso para as várias mães. Se os planos de saúde entendessem que, se eles liberassem uma vez na semana para a mãe fazer psicólogo, juro, seria ótimo. As crianças iriam diminuir a quantidade de terapia que elas fazem. Porque muitas coisas, às vezes, numa ansiedade de uma mãe, numa angústia de uma mãe, ela não consegue replicar alguma orientação do terapeuta, ou ela acha assim, não, se ele fizer 5 vezes na semana difícil, vai melhorar. Às vezes tem criança que precisa sim. Às vezes o seu filho está num momento que não é 5. Ele pode fazer 3, que vai ser muito bom. Se nas outras vezes na semana você brincar com ele em casa, em cima do colchão, no chão, no sofá, subir, né? Descer, vai ser melhor assim. Então, iria ser uma economia, porque assim, não só para o plano, mas para a questão de saúde mental dessa mãe, para essa criança, para essa família. Era o meu sonho. Eu falo, gente, isso eu falo, porque assim, não tem como. Os números mostram para a gente aqui, a relação que a gente tem com as mães, a gente percebe isso. E assim, de novo, nesse seu projeto, essa dor dessa mãe, com certeza na hora que ela viu que uma unidade do SUS, né, uma unidade que não é particular, que não é de plano, fez esse movimento, deve ter sido muito interessante de ver a reação dessas mães com esse cuidado que você começou a mostrar ali. Sim, houve bastante comentário positivo das mães. E assim, uma coisa importante, tem crianças que não aceitam, né, Vanessa, a pulseira. Então o que a gente faz? Não coloca? Colocamos na mãe. Mãe, a senhora aceita? Podemos colocar na senhora? Porque o médico profissional, olhando ali a pulseira, ele não vai falar assim, ele é autista. Não, ele já vai agilizar. Ele sabe que aquela criança vai precisar de um toquinho um pouco diferente ali no manuseio. Então até perguntaram, mas nossa, não seria mais ideal então usar um colar? Tem crianças que não aceitam. Não As mães já chegam às vezes com o colar identificando. Mas assim, a pulseira veio pela questão da classificação de risco e de implementar algo que já existe no sistema, né? Então as mães assim elogiaram bastante essa iniciativa.
Agora a gente está com um delayzinho ali, que estamos na nova licitação para surgir um novo impresso ali nas pulseiras, então em breve já vai voltar de novo. E assim, essa questão das imagens que a gente vai colocar também, a gente busca para que essas mães tenham e se sintam acolhidas também, porque elas chegam lá, eu já peguei mãe que eu tive que... Que a mãe tá nervosa de ter que levar... Que parar e falar assim, mãe, tá tudo bem, eu te entendo. E a mãe falou assim, mas ele saiu correndo, mas mãe, calma, a gente vai conseguir atender seu filho, calma, tá tudo bem, a gente vai te ajudar. E só isso a pessoa já respira. Ou senão quando você fala assim, ai, meu filho também é autista, ufa! Alguém vai me entender aqui, né? Alguém vai me entender. Então, assim, tem sido bem bacana esse feedback. Fico muito feliz, cara, de verdade, assim, porque a gente viu, você jogou lá atrás no vento, né, e agora a gente tem algo concreto e a gente deseja muito boa sorte, não só no serviço aqui, mas nessa caminhada e mostrar para os outros lugares, agora no Congresso em Belo Horizonte. Agradeço muito por você ter aceitado e participar aqui com a gente, assim, a gente fica muito feliz mesmo, porque a gente tem uma relação antiga ali, então a gente fica orgulhoso de ver as nossas mães, né, criando e fazendo coisas diferentes e que a gente sabe que vai fazer diferença também na vida de outras pessoas, de outros profissionais, de outras crianças, né? Eu queria agradecer muito a sua presença. A gente depois na edição, a gente vai tentar pegar umas fotos com a Karine aqui, escrever um pouco mais sobre esse projeto para vocês entenderem, assistirem com calma, procurarem melhor, se informar. A gente vai trazer mais informações, mas eu queria te agradecer que você deixasse para quem nos está assistindo as suas palavras. Sim, eu que agradeço essa oportunidade. Porque, assim, enquanto mãe, parabenizo a Estúdio por essa iniciativa, esses podcasts que eu sempre assisto, os físios, o pessoal dando as dicas e comentando. E essa iniciativa de chamar uma mãe, porque vim aqui hoje, né, como uma mãe, como enfermeira, tendo um projeto, ok, mas assim, eu hoje represento todas as mães que estão aqui. E assim, é muito importante a gente ouvir e ter o espaço para mostrar as dificuldades que as mães enfrentam. E assim, mães, é difícil, mas eu falo assim, não desistam, né? Busquem uma rede de apoio se for possível, se não for, busquem aquilo que você consiga por algum momento se sentir bem, seja ir ali sozinha, tomar um sorvete. Eu sei que é difícil porque tem muitas coisas que abrangem o cuidado com a família toda, mas a gente precisa de um momento, a gente precisa de uma valorização, às vezes um corte de cabelo, um fazer uma unha. Parece coisa tão pequena, Vanessa, mas eu falo assim, mães, nós temos que estar bem para cuidar das nossas crianças. Sim. E assim, parabenizo a todas as mães, porque assim, não é fácil essa jornada, e eu sei que assim, muitas vão se sentir representadas hoje aqui. Tenho certeza, por mim. Com certeza. Deixo um abraço imenso a todas elas. Tem fã-clube aqui também, né? E agradeço, sim, a vocês essa iniciativa fantástica e muito obrigada pela oportunidade de poder vir aqui representar minhas amigas e as outras mães e falar um pouco desse projeto que eu espero que possa ajudar muitas crianças, que eu até me emociono, né? E vamos continuar fazendo bem para todos eles. Com muito certeza, obrigada. Cara. Eu agradeço, a gente vai continuar desejando muito sucesso, acompanhando o trabalho da Karine aqui, né? Vamos fazer uma edição bem legal para vocês poderem ver mais coisas e trazer notícias depois de como foi esse congresso aí, Deus quiser. mais novidades para vocês sempre por aqui. Gente, um beijo enorme a todos e, de novo, agradecer especialmente a Karine. Obrigada. Obrigado.